Para começar, eu queria justamente tentar definir o que é jejum, porque muita gente confunde, logicamente, parar de comer para entrar num estado de jejum. Como é que a gente pode definir jejum e o que realmente acontece com o nosso corpo quando a gente para de comer? Boa, Jorge. Vamos tentar definir isso. Assim, quando a gente para de comer, teoricamente a gente está em jejum. Então, se você parou, se você tomou, sei lá, você jantou às 8 horas da noite, depois de 8 horas da noite você iniciou o seu período de jejum. Agora, a grande diferença, que eu acho que é isso que você quis dizer na sua pergunta, é que existe uma diferença entre você estar em jejum e você estar no estado metabólico de jejum. Hum, Porque se eu comi 8 horas da noite, às 8h20, por exemplo, 8h30, eu não estou em estado metabólico de jejum. Pelo contrário, na verdade eu estou no estado metabólico alimentado, digamos assim. Eu acabei de comer. Então, quando a gente fala de estado metabólico, a gente está falando de vários hormônios, alterações fisiológicas que acontecem, porque o nosso corpo, se a gente for pensar metabolicamente, existem dois estados que o corpo humano, a gente pode dividir assim, dois grandes estados metabólicos do corpo humano. O estado de jejum, que é o momento em que a gente está quebrando coisas, que a gente está num estado de catabolismo, quebra. Então a gente quebra, por exemplo, proteína, a gente quebra gordura, a gente quebra glicogênio, que é um armazenamento de glicose. A gente faz quebras no nosso corpo. Esse é o estado do jejum. E a gente faz alguns processos como autofagia, que a gente vai falar um pouco mais tarde também. perfeito. No estado alimentado, a gente está no estado anabólico. Anabólico é construção. Nós estamos criando, nós estamos construindo. A gente pode estar construindo, por exemplo, proteína, que é o que o pessoal de academia, por exemplo, sonha, né? No Uhum. momento do anabolismo. A gente pode estar construindo também gordura, que é o que todo mundo tem medo, né? A gente Uhum. pode estar criando gordura. E a gente pode estar fazendo vários processos. Proliferação celular, por exemplo. A nível celular, o estado anabólico é um estado que favorece a proliferação celular. No estado catabólico, que é o estado do jejum, pelo contrário, né? A gente pode estar fazendo, por exemplo, a autofagia, que é uma faxina interna celular. A gente pode estar fazendo apoptose, que é uma morte programada das células. Então, esses são os dois grandes estados. Eu diria que o jejum a gente pode definir como o momento em que a gente parou de comer, que é o que a gente usa normalmente quando a gente vai falar de jejum intermitente. Você ficar 16 horas sem comer, a gente está contando todo o período. Então, se você comeu 8 horas da noite e voltou a comer 8 horas da manhã, você ficou 12 horas em jejum. Perfeito. Só que não significa que dentro dessas 12 horas você ficou todas essas horas no estado metabólico de jejum. Pelo contrário, normalmente essa transição do estado alimentado para o estado em jejum, claro que é uma transição contínua, tá? As coisas vão mudando conforme você vai aumentando o tempo de jejum, mas didaticamente a gente vai dizer que depois de 4 a 6 horas a gente começa a entrar no estado metabólico de jejum. Perfeito. Quando a gente olha para as principais notícias, a principal parte da literatura, até produtores de conteúdo em relação a jejum, a gente sempre tem termos muito diferentes, né? Existe, por exemplo, o jejum intermitente, que você já citou, existe a restrição da janela de alimentação, existem os jejuns prolongados e até mesmo algumas dietas que imitam o próprio jejum. Como é que a gente consegue definir esses termos para tentar trazer um pouco mais de clareza para o pessoal e aí sim começar a entrar um pouco mais dentro da fisiologia, dos benefícios que o jejum traz para a gente? Quando você fala de jejum intermitente ou de janela, eu esqueci até o termo que você usou aí de. Janela de alimentação restrita ou restrição de alimentação? A janela de alimentação restrita, restrição de alimentação e jejum intermitente são basicamente a mesma coisa. Você, na verdade, vai fazer um protocolo, por exemplo, eu vou ficar 16 horas sem comer e eu vou fazer toda a minha alimentação dentro de uma janela de 8 horas. Uhum. Esse é o jejum intermitente mais famoso, 16-8. Então, a pessoa, ela come, por exemplo, de 8 da manhã até as 4 da tarde. De 8 às 16 ela come, e aí de 16 a 8 do dia seguinte ela fica sem comer. Então ela fica 16 horas sem comer, ela come 8 horas. Ou ela pode ter, por exemplo, uma janela de 20 horas sem comer e 4 horas ela come, que também é um protocolo que já foi usado muitas vezes. Então vão ter diferentes tipos de protocolo, depois a gente pode até fazer uma comparação, falar melhor sobre eles, mas esse seria o jejum intermitente. Uhum. Quando a gente fala de jejum prolongado, normalmente a gente está se referindo a jejuns de mais de 24 horas. Então, você ficar mais de 24 horas sem comer seria um jejum prolongado. Muitas vezes é feito até por motivos religiosos, algumas Sim. vezes também por algumas crenças relacionadas à saúde. Dietas que imitam o jejum, como eu falei, existe o estado metabólico do jejum. O grande fator que representa o estado metabólico de jejum é uma queda muito grande, uma supressão dos níveis de insulina. A gente tem níveis praticamente zerados de insulina. O que faz a nossa insulina subir? Então,
quebraria esse estado metabólico, essa marca hormonal do estado metabólico de jejum? Basicamente, quando a gente come carboidrato, a gente quebra, ele vira glicose. A glicose é uma grande fonte aí de aumento da insulina, ela gera esse aumento da produção de insulina pelo pâncreas e também a proteína. Muita gente não sabe disso, mas o consumo de proteína também leva a uma produção de insulina. É um pico menor de insulina em comparação com a glicose, mas também existe uma resposta da insulina à proteína. Então, o que sobrou aí? Sobrou a gordura. As dietas que imitam o jejum são as dietas em que predomina, normalmente, uma grande porcentagem das calorias vem de gordura e praticamente zero de carboidrato. Então, se você não come nada de carboidrato, se você come muita gordura e, no máximo, um pouco de proteína, você vai ter a insulina lá embaixo. E o seu metabolismo vai estar mais ou menos em atividade de jejum, mesmo você se alimentando. É isso, por exemplo, que fazem dietas cetogênicas. A dieta cetogênica verdadeira, para quem não sabe, a dieta cetogênica surgiu há mais ou menos 100 anos atrás. Foi na década de 20 do século 20. Sim. E ela surgiu como uma ideia de você justamente replicar o estado metabólico de jejum, porque se sabia que o jejum controlava as crises epiléticas de pessoas com epilepsia, especialmente crianças com epilepsia. Quando elas ficavam em jejum, elas tinham menos crises. E aí eles pensaram, cara, só que qual que é o problema disso? Não dá pra você ficar em jejum indefinidamente, né? Então, em algum momento, aquela criança tinha que comer, e quando ela comia, ela voltava a ter uma frequência de crises que ela tinha antes. Então, não adiantava. O jejum, ele, no máximo, amenizava o problema transitoriamente. Mas aí o que foi pensado? Vamos fazer uma dieta que justamente imita o estado metabólico do jejum. E aí foi criada a dieta cetogênica, uma dieta com uma grande concentração de gordura, uma concentração no máximo moderada de proteína e praticamente zero carboidrato. Essa é a dieta cetogênica verdadeira. Hoje em dia, muita gente fala que a dieta cetogênica é uma dieta só com muito pouco carboidrato. Então, se você comer muita proteína, ainda vai ser considerada uma dieta cetogênica. Mas a dieta cetogênica verdadeira, ela tem também uma restrição de proteína. É uma dieta com muita gordura. E aí, essa dieta, ela gera esse estado. E, basicamente, o que são os corpos cetônicos? Só para explicar, porque eles vão estar presentes tanto no jejum, quanto nas dietas que imitam o jejum. O nosso corpo, ele tem algumas fontes de energia, né? O nosso corpo precisa de energia o tempo inteiro. Em jejum, a gente também produz energia, óbvio, né? Sim. Em jejum, o nosso coração bate. Em jejum, os nossos órgãos funcionam, o nosso cérebro funciona. A gente tem que se movimentar. Inclusive, a gente tem até que se movimentar mais, né? Se você pensa historicamente, o ser humano que estava algum tempo sem comer, estava algum tempo em jejum, ele precisava de energia para procurar alimento, para caçar, para buscar alimentos, frutas, etc. Então, na verdade, é um momento em que a gente precisa ainda mais de energia. E, basicamente, quais são as fontes de energia? Quando tem glicose disponível, o nosso corpo prioriza a glicose. Praticamente todas as células, seja a célula do músculo, célula do tecido adiposo, célula do cérebro. A gente sempre vai tentar priorizar a glicose. Quando não tem glicose, a gente vai priorizar os ácidos graxos, que são provenientes da gordura. Então, a gordura é quebrada em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos entram no processo chamado de beta-oxidação e você gera energia a partir dos ácidos graxos. Qual que é o problema disso? O problema é que os ácidos graxos não conseguem chegar ao cérebro. Existe uma seletividade no nosso cérebro, uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que separa o vaso sanguíneo do cérebro e o cérebro. Então, você tem uma barreira bastante seletiva. O nosso cérebro não quer ter muitas coisas dentro dele. Porque, cara, qualquer coisinha pode mudar o nosso padrão cerebral, e se a gente mudar o nosso padrão cerebral, a gente pode não sobreviver. Então, digamos que evolutivamente, uma defesa natural, enfim. Chamemos como quisermos, mas existe uma grande seletividade das coisas que entram no cérebro e o ácido graxo não consegue entrar. Então, a gente não consegue usar o ácido graxo e a beta-oxidação como energia alternativa à glicose no cérebro. E aí que entram os corpos cetônicos. Quando existe uma redução muito grande na glicemia, no consumo de glicose, então você não consome carboidrato, e principalmente quando você não consome também muita proteína, existe uma redução muito grande no nível de insulina, e aí, ao invés de ir para a beta-oxidação, os ácidos graxos eles vão ser desviados para a produção de corpos cetônicos. E aí, justamente, você entra no estado cetogênico, na tal cetose. Então, é isso que acontece no estado metabólico de jejum, inclusive nessas dietas que imitam o jejum.
Disse tudo isso para responder a pergunta. Basicamente, as dietas que imitam jejum são essas dietas que fazem uma grande produção de corpos cetônicos. São umas dietas em que você reduz muito o nível de insulina, e existe um protocolo chamado FMD, Uhum. que é Fast Mimicking Diet. Então, uma dieta que imita o jejum, em que você, todo mês, você escolhe 5 dias consecutivos e você faz uma alimentação com uma restrição calórica de mais Sim, ou menos 700 a 1.000 calorias e com uma restrição de carboidrato e proteína. Então você perfeito. praticamente só come gordura nesses 5 dias. Você imita metabolicamente o jejum em 5 dias ao longo do mês, e é uma dieta que inclusive foi estudada com alguns resultados bem interessantes. Perfeito. E que privilegia, no caso, as gorduras também insaturadas, né? A Sim. gente também vai falar ao longo do tempo. Mas a gente falou bastante sobre o jejum, sobre os diferentes estilos que a gente tem. Mas por que o jejum ele se tornou tão popular assim? Realmente fazer jejum, jejuar, influencia, por exemplo, no processo de emagrecimento, que talvez seja um dos grandes objetivos das pessoas? Sim, já foi comprovado que se você restringe, por exemplo, no protocolo 16.8, que é o mais famoso e possivelmente o mais estudado também, se você pega um grupo de pessoas e faz com que elas passem a comer em apenas 8 horas do dia delas, então se você restringe a janela de alimentação, mesmo sem você fazer qualquer outra orientação de restrição calórica, essas pessoas naturalmente elas vão emagrecer. Não vai ser um emagrecimento vultuoso, mas vai ter um emagrecimento de mais ou menos 4 a 6 quilos em alguns meses. E esse emagrecimento é real. Uhum, Agora, primeira coisa, existe uma variabilidade muito grande. Porque a gente sabe que o que está fazendo essa pessoa emagrecer não é a janela de alimentação, é a quantidade de caloria. perfeito. O problema é que, ao restringir a janela de alimentação, ela naturalmente, a maioria das pessoas, vai também restringir o número de calorias que ela come. Quando eu falo a maioria, eu digo que é possível sim a pessoa compensar naquelas 8 horas e comer tanto quanto ela comia antes, ou até comer mais, se ela tiver uma alimentação ruim. Então, a pessoa pode também não emagrecer no jejum. O jejum emagrece, mas ele emagrece pela restrição calórica. Esse é um ponto também que já foi verificado em alguns estudos, você comparando o jejum, digamos, você comer com o jejum. Então, você fazer a janela 16-8, comer, sei lá, 2.000 calorias, versus você comer de 3 em 3 horas 2.000 calorias. Será que tem uma diferença? Não tem uma diferença. A pessoa vai emagrecer a mesma coisa. Esse é um ponto bastante importante. Perfeito. E quando a gente fala do jejum em si, alguns estudos mostraram, inclusive a gente vai falar sobre estudos em jejum, que são feitos, por exemplo, em modelos animais, modelos humanos, e existem uns certos conflitos em relação a isso. Mas quando a gente fala do jejum, aparentemente, quanto menor a janela de alimentação da pessoa, maior a chance dela compensar a alimentação e consumir uma quantidade exagerada de calorias naquela refeição. E aí, consequentemente, ela não chega no déficit calórico, que é algo que, ainda que não seja a única coisa, é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, talvez ali diminuir muito a janela de alimentação não tenha um benefício tão claro, principalmente quando a gente fala na parte de emagrecimento. Mas mesmo assim, como você bem falou, está muito mais relacionado ao emagrecimento, muito mais relacionado à quantidade de calorias que a gente consome do que necessariamente o jejum em si. Só que vários estudos já demonstraram, isso tanto em modelos animais quanto em modelos humanos, que o jejum ele traz alguns benefícios para a nossa saúde metabólica como um todo. Como você bem falou, talvez a insulina seja o grande hormônio relacionado ao anabolismo, e o jejum, assim como as dietas que imitam o jejum, estão relacionados a uma queda dos níveis de insulina. E essa queda dos níveis de insulina também está relacionado a benefícios metabólicos. Agora, dá para a gente falar que esses benefícios metabólicos, e aí eu quero que você cite quais são eles estão relacionados ao jejum em si, ou, por exemplo, ao processo de emagrecimento que o jejum causa? Essa é uma ótima pergunta. Com certeza, a grande maioria dos benefícios está relacionado ao processo de emagrecimento. Se a pessoa fizer um jejum, mas ela não mudar a quantidade de caloria delas, ou seja, imagina que é uma pessoa obesa que começou a fazer jejum, ela comia 2.500 calorias antes do jejum e continua comendo 2.500 calorias depois do jejum. Essa pessoa não vai ter benefício metabólico, ou se ela tiver, vai ser um benefício muito pequeno. Claro, também considerando que os alimentos são os mesmos, né? Se ela Sim, sim. melhorar a alimentação, se ela, por exemplo, começar a comer muito menos carboidrato, é possível que ela tenha um controle muito melhor da glicemia. Mas os principais benefícios metabólicos do jejum, eles são trazidos pelo emagrecimento. E eu acho importante a gente falar isso, mas não com uma maneira de você subestimar
a capacidade do jejum, né? O potencial do jejum. Porque muita gente acha que ao falar isso, você tá minimizando o jejum. Não, Sim, não é o jejum, é o emagrecimento. Só que a questão não é essa. A questão é que o jejum é uma arma para o emagrecimento. sim. E é uma arma poderosa. É uma arma que ajuda mesmo quando você não indica restrição calórica. Então, eu acho que as pessoas, em vários momentos, elas invertem Uhum. a coisa. Como se, pô, se o jejum fosse obrigado a, por si só, gerar, por exemplo, reversão de diabetes só porque você restringiu a janela de caloria, a janela de alimentação. Não. O grande ponto é, ao restringir a janela de alimentação, a pessoa, pelo menos muitas pessoas, não todas, vão ter uma facilidade maior para ter uma restrição calórica e, com isso, vai ter todos os benefícios metabólicos do emagrecimento. E aí você pediu para eu citar quais são. Os clássicos benefícios metabólicos do emagrecimento é, primeiro, o controle melhor da glicemia. Sim. Né? Você melhora a sensibilidade à insulina. Né? A gente sabe que a resistência ao hormônio da insulina é a grande causa do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes também. Então, se a pessoa tem um controle melhor, tem uma sensibilidade maior e um controle melhor da glicemia, tem um controle também melhor da pressão arterial. A gente sabe que emagrecer e melhorar a saúde metabólica, reduzir a resistência insulínica também melhora o controle da hipertensão arterial e também uma melhora nos lipídios, né? Especialmente um aumento do HDL e uma redução do triglicerídeos. O HDL, lembrando, é o colesterol bom. Uhum. Então a pessoa tem benefícios metabólicos muito claros do jejum, mas eles são principalmente ligados ao emagrecimento. Interessante que você falou aí, por exemplo, de hipertensão, diabetes ou talvez alteração da glicose e a parte dos triglicerídeos e HDL, e não tem como a gente não pensar sobre a síndrome metabólica como um todo, né? O jejum, por exemplo, ele também ajuda melhorando a resistência à insulina em outros parâmetros como esteatose hepática, entre outros que são comuns, e até mesmo o sobrepeso, né, a obesidade, dentro da síndrome metabólica. Você falou muito bem, né? O que o jejum ataca é justamente a síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que um aumento da circunferência abdominal associado a alterações na glicose, né? Hiperglicemia, diabetes, hipertensão arterial, aumento de triglicerídeos e redução do HDL, que é o colesterol bom. Além disso, a esteatose hepática é considerado um quinto elemento aqui da síndrome metabólica. Se a síndrome metabólica é causada pela resistência insulínica, e a resistência insulínica está por trás da síndrome metabólica, e o jejum melhora a resistência insulínica, logo, o jejum ele é capaz de melhorar todos os parâmetros da síndrome metabólica, mas lembrando, principalmente pelo emagrecimento. Se a pessoa faz o jejum, e o jejum é o mecanismo pelo qual ela emagrece, o jejum está ajudando, mas ele está ajudando via emagrecimento. Perfeito.